Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, povo de Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez, nessa manhã, para esse momento tão precioso do nosso dia. Mais um amanhecer com a palavra está chegando em sua casa para abençoar você e a sua família. É uma alegria muito grande entrar em seu lar mais uma vez, através desse aparelho que você está assistindo esse vídeo. Juntos vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez, e eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Estamos em uma série, começamos no domingo, hoje penúltimo episódio, amanhã estaremos encerrando, e como temos aprendido aqui com essa história de Davi registrada em 1 Samuel capítulo 17. E eu creio que hoje será mais uma lição muito especial que você vai aprender para a sua vida, que é ser você, que é usar o que Deus colocou em suas mãos. É isso mesmo. Pastor, mas eu sou eu. Mas tem gente que quer ser outra pessoa. Sabia disso? Que tem gente que quer usar o que os outros têm, que quer assumir a identidade, a personalidade de outra pessoa. Irmão, irmã, seja você. Trabalhe do jeito que Deus te ensinou, do jeito que Deus te chamou para trabalhar. Seja você. Eu não posso querer assumir uma identidade de outra pessoa. Eu tenho que fazer o que eu faço de acordo com aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu prego assim, da forma que vocês assistem aqui no YouTube, porque foi assim que Deus escolheu, foi assim que Deus decidiu que eu pregasse a sua palavra. Eu não posso agora querer ministrar do jeito de outra pessoa. Eu tenho que ser exatamente aquilo que Deus me chamou para ser. Amém? E hoje chegamos ao versículo 49 e o 50. 1 Samuel capítulo 17, 49 e 50. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Por que não caiu para trás? Porque os nossos inimigos, quando são vencidos, quando nós começamos a andar com Deus e vencemos os inimigos, eles têm que cair de forma humilhante. Golias foi não só vencido, mas humilhado. O exército dos filisteus foram humilhados quando viram o seu herói caindo com a cara na terra, com a cara no chão. Porque é isso que Deus faz com os seus inimigos. E por favor, não estou falando daquela pessoa que você não gosta, daquela pessoa que falou mal de você. Estou falando de inimigos que se levantam contra você, inimigos espirituais. É claro que existem também os inimigos humanos, mas você nunca deve lutar contra os humanos. Deve sempre orar para que Deus faça a vontade dele. E muitas vezes Deus leva uma pessoa que persegue a igreja a ser humilhada. A gente sabe disso. Por exemplo, o Saulo, que levou uma queda quando estava indo prender os cristãos. E ali ele teve uma experiência, Deus o encontrou, Jesus o encontrou e ele levou uma queda. Naquele momento ficou cego 3 dias. Enfim, não é sobre Paulo, a mensagem de hoje é só para você entender que muitas vezes Deus humilha aquelas pessoas que perseguem a igreja, mas a gente deixa sempre com Deus. A gente deixa na mão de Deus, coloca na mão do Senhor, que Ele faz o que Ele quer fazer, não é verdade? Versículo 50. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Eu acho lindo demais essa palavra, porque aqui há uma prova clara que Deus foi quem venceu o gigante. Não tinha condições de Davi derrubar aquele gigante com aquela pedra. De posse disso, eu quero trazer uma palavra com esse tema. Use o que Deus te deu.
Davi usou o que tinha disponível. Ele não conseguiu usar a espada de Saul. Ele não conseguiu andar com a armadura de Saul. Você acha que se derruba um gigante de quase 3 metros de altura, usando uma funda e uma minúscula pedra? Talvez você não saiba o que é uma funda, mas você pode pesquisar. Uma funda mais ou menos assim, feita geralmente de corda. Conhecemos muito aqui no interior. E aqui embaixo se coloca um couro, ou faz tipo uma rede de, pode ser 3 pernas apenas, e você coloca a pedra e você, tem um lado, a ponta está lisa, a outra tem um laço que você coloca o dedo, e você gira, e você gira, e você libera, e a pedra é atirada para onde você mirar. E muitos de vocês talvez nunca viram uma pedra como a pedra que Davi usou. Eu vou te mostrar uma coisa aqui que eu ganhei do meu pastor e que eu guardo com muito cuidado. Pronto. Essa pedra aqui, ó. Essa pedra, ela foi trazida lá de Israel, lá do vale de Elá, onde aconteceu essa batalha. Meu pastor, pastor Wendel de Carvalho, que já foi em Israel algumas vezes, ele trouxe essa pedra de lembrança. Não é uma idolatria isso aqui, é apenas uma lembrança para, até mesmo para um momento como esse, ilustrar, mostrar para você como Deus faz. Deus usou um jovem, uma funda, um pedaço de corda, com uma pedra mais ou menos desse tamanho, uma pedra lisa do ribeiro, e Davi venceu aquele gigante com uma pedra desse tamanho. Agora eu te pergunto, irmão, tem condições de alguém derrubar um homem com quase 3 metros de altura com uma pedra desse tamanho? Não tem, irmãos. Nós sabemos que não foi a pedra que derrubou aquele Golias, foi a mão de Deus. Deus multiplicou as forças no braço de Davi, enquanto ele girava ali a sua mão. E olhe, quando Deus está presente, receba essa palavra no seu coração, quando Deus está presente, qualquer pedrinha se transforma em uma grande rocha, capaz de esmagar o inimigo, não importa o tamanho. E foi isso que Deus fez. Deus colocou as mãos dele, ninguém via, como eu disse, acho que foi ontem, enquanto o gigante não via, as pessoas não viam, dentro de Davi crescia uma força sobrenatural. Dentro dele a força era multiplicada e ele cresceu. Na verdade, se tinha um gigante ali, era Davi. Ele não tinha tamanho de homem adulto, não tinha tamanho de gigante, não tinha o físico de um guerreiro, não tinha as armas de um soldado, mas ele tinha algo que a maioria ali não tinha. Ele tinha a unção, ele tinha a autoridade, ele tinha o poder de Deus, porque ele andava com o Senhor. Ele já tinha sido ungido no capítulo anterior, no capítulo 16, ele foi ungido, e com aquele ato, quando Samuel derrama o óleo sobre ele, ele recebe uma força que vem de cima, ele recebe uma força que vem de Deus, e aquela pedra lançada por Davi se transforma em uma grande rocha e derruba aquele gigante. Agora, eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Nós também hoje temos uma rocha. A nossa rocha é Cristo. Aleluia! Nós temos uma rocha. Escreve nos comentários: eu tenho uma rocha. Essa rocha é Cristo Jesus. Eu tenho uma rocha. Essa rocha é Cristo Jesus. Está aqui, 1 de Pedro 2, versículo 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Jesus é a nossa rocha.
essa rocha inabalável que te capacita, que te prepara, que dá vitória a você. Não há nenhum inimigo que seja capaz de vencer essa rocha. Qualquer inimigo pode cair com essa rocha. Aqui é um símbolo, né, dessa rocha, porque quando Davi liberou aquela pedra em direção àquele gigante, foi o poder de Deus que derrubou o Golias, foi a presença de Deus, foi a força divina que derrubou aquele gigante. Então, é muito importante você reconhecer o que você tem. Reconhecer o que temos é o começo para o crescimento e vitórias maiores. Reconheça o que você é hoje. Pastor, nem sei falar direito. Não importa. Não importa se você não sabe, se não teve a oportunidade de estudar, se não está tendo a oportunidade de aprender, mas você está me ouvindo? Você não é rejeitado por Deus se você não tem tanto conhecimento. É claro que você deve se esforçar para crescer em conhecimento. Não estou aqui fazendo apologia à falta de conhecimento. Não, você precisa lutar para aprender, para estudar. Mas se você não tem condições, se já passou o tempo, se você não tem como crescer em alguma área no conhecimento, você não é rejeitado por Deus por causa disso. Não. Você precisa conhecer a palavra. E a palavra, até mesmo ouvindo, você cresce em conhecimento. Então, você precisa hoje usar o que Deus colocou em suas mãos. Muitos de nós, muitas pessoas ocupam boa parte do dia pensando no que não são e no que não têm, naquilo que não possui. Queridos, eu quero deixar um conselho para você. Para, pelo amor de Deus. Para de querer ser outra pessoa. Para de desejar ter o que os outros têm. Esse é o dia de você parar com isso. Seja você. Você é uma obra-prima de Deus. Você foi pensado, Deus pensou em você. Você nasceu debaixo de um propósito, debaixo de um projeto de Deus. Você não é um acidente, você não nasceu por acaso, você nasceu debaixo de um plano de Deus. Deus trouxe uma história para cada pessoa. Cada ser humano nasce com uma história escrita por Deus. Está lá no Salmo 139. Você tem a sua história. Viva o que Deus tem para você e seja feliz. Viva o que Deus tem para você e seja feliz. Hoje nós temos um grande desafio: valorizar e ser gratos pelo que somos e temos. Saiba que tudo é dele, por meio dele e para ele. Como está aqui em Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Você é um escolhido de Deus, uma serva fiel, uma mulher escolhida, chamada por Deus para viver um lindo propósito. Você, homem, jovem, adolescente, senhora, uma moça, um jovem, todos nós somos chamados para vivermos um lindo propósito de Deus na nossa vida. Amém? Davi poderia ter desistido. Eu só tenho essa pedrinha. Como que eu vou enfrentar esse gigante com essa pedra? Mas Davi sabia que Deus estava com ele. E quando se sabe, quando se tem a certeza da presença de Deus na nossa vida, nós enfrentamos qualquer problema na certeza de que a vitória será nossa. Amém? Use o que Deus te deu. Seja a pessoa que Deus fez. Seja você. Seja tudo que Deus colocou na sua vida. Que você possa ser grato e viver a sua vida como Deus te fez. Amém? Papai querido, obrigado por essa palavra bendita. Te louvo, te exalto, te glorifico. Obrigado, Senhor, por essa mensagem poderosa. Quero pedir ao Senhor que abençoe cada pessoa que está aqui, alcança cada um com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bênção, com o teu amor e que eles vivam a história que o Senhor tem para eles. Cada um aqui tem um plano,
um plano, um propósito que foi elaborado por Deus e que eles vivam esse plano, que eles possam desfrutar de tudo que Deus tem para as suas vidas, porque é assim que vamos desenvolver a missão que temos pela frente. É quando vivemos a pessoa que o Senhor nos fez. É quando desenvolvemos essa personalidade e usamos o que Deus colocou em nossas mãos que vamos cumprir a nossa missão na terra. Muito obrigado. Continua conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Compartilha essa mensagem com outras pessoas. Eu tenho certeza que você vai abençoar sua família e amigos através dessa palavra. Um abraço, Deus abençoe. Você nasceu para vencer.